salve devoto! No oferecimento dos estúdios Apollo e 9, afinal de contas é só lá que você grava suas aulas de podcast, suas palestras e também, meu amigo, dá o curso para os seus colaboradores. O link está na descrição. Estúdios Apollo e 9, Go Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado aqui. São R$ 1.200 em reembolso e medicamento, telemedicina ilimitada, consultas e exames com preço fixo, igualzinho na Unimed. Pode participar, venha ter a melhor proteção saúde do mercado. Limpa Nome SA. Meu amigo, se seu nome está no SPC, Serasa, Boa Vista, eu tenho a solução para você. É na Limpa Nome SA. Com uma medida correta dentro da lei, nós tiramos o seu nome do SPC e Serasa, mesmo que você tenha feito a dívida, porque é ilegal colocar da maneira que é feito. O link está na descrição. Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil é aqui. A adesão é zero. A proteção para SUVs é a partir de 80, para carros R$ 69 e motos a partir de R$ 49. Nos 3 primeiros vezes de outra proteção veicular ou de outra seguradora, você tem 50% de desconto. Não jogue fora essa oportunidade, desde 1957 entregando o melhor atendimento para você. É aqui, ó, na Importadora Elétrica Brasília, especialista em motores WEGs, líder no Mercado Livre e que tem até 40% de desconto em componentes elétricos. Meu amigo, Portal Autoshop, o maior portal de seminovos de BH e região, é com a gente. Estamos localizados na Avenida Pedro II, 1900. E no mês do consumidor, a taxa sai a 1,35. Você tem 60 dias para começar a pagar e ainda concorre a uma moto novinha. Papum! Crédito na hora, só tem um lugar, é na Papum. O link está na descrição. Detalhe importante, aqui na Papum o crédito cai na hora. Eu parcelo de 12 a 18 vezes para você. E garanto, sou o crédito mais barato do mercado. E Instituto Céspedes Calvície tem solução, tá? E a solução é transplante capilar. 13% falando de desconto, falando que veio no canal Alvinegro, e o resultado é aqui, ó. Acabou a careca, a pele de um nunca mais, e você vai rejuvenescer bastante. Agora, bora para o vídeo! Chegou, né, papai? Chegou. Bora pro vídeo, sábado de manhã, aquele vídeo curtinho que você tanto gosta. Camisa Black Alvinegra voltou. Senhoras e senhores, sensacional, né? O torcedor tava puto, queria participar dessa camisa exclusiva, aquela coisa toda, galão da massa e tal, e voltou e já tá inclusive no site do Galo, ó. Pedido atendido, massa, mais uma oportunidade para garantir a All Black exclusiva do sócio torcedor Forte Vingador. Cara, eu já era sócio torcedor Forte Vingador, então pra mim não tem problema, mas pra você, do outro lado da tela, quer ser sócio, quer ter essa camisa exclusiva, entra. Porque a partir de agora vai ser assim, tá? As camisas exclusivas vão ser somente para quem é sócio Forte Vingador. Quem não for, não vai ter. Essa camisa não vai ser vendida, tá certo? Em separado nas lojas. Ai, rap, tinha que vender porque é uma camisa maravilhosa, eu compraria, eu não quero ter sócio. Cara, é uma coisa que você tem que entender que é o seguinte, é uma coisa exclusiva para o sócio. Para quem não é sócio, tem as outras gamas todas. Então assim, não, mas tinha que ter. Cara, não é assim que o mundo funciona. Uma empresa, para ela poder que você... E o Atlético é uma empresa, a gente querendo ou não, tem que pagar 2 milhões pro Hulk, 1 milhão para Arana, 1 milhão e 200 pro Scarpa, 1 milhão e 500 pro Rony, 1 milhão e 300 pro Júnior Santos, tem que pagar 900 mil pro Everson, tem que pagar 750 mil pro Alonso, tem que pagar 700 mil pro Lianco, eu não vou parar a lista mais não, 400 mil pra Gabriel Menino, 350 mil pra Alan Franco, 600 mil pra Coelho, aí ó. Isso não é fácil não, meu irmão, isso aí tem que ter muito dinheiro. E aí o que acontece? Os caras tiveram uma ideia fenomenal. Falou, cara, como é que nós vamos fazer o povo ser Galo na veia Forte Vingador? Que vai ser o primeiro na lista de compra, tudo. Pô, vamos fazer uma camisa que ninguém vai ter. E vamos dar só pra quem seja. Pronto, acabou, velho. O cara foi lá, fechou um esquema e funciona. Eu acho injusto. Tudo bem, cara. Tá? Cada um tem sua opinião, eu entendo bem. Mas é uma forma de atrair o consumidor. E querendo ou não, é um plano para um consumidor, né? Claro que você vai ter o paralelo. Aqueles que não têm condições de comprar, vão comprar no paralelo. A vida é assim. Mas, todavia, porém, entretanto, o correto está sendo feito na medida que quero atrair. Mas correto que eu falo nesse sentido. Quero atrair um público. E eles estão conseguindo. Bom, vamos partir pro próximo tema, que é o jogo de hoje. Gente, ó, não estarei no jogo de hoje, tá? Atlético e Coimbra foi aberto à imprensa. Só que é o seguinte, cara, eu já tinha compromissos, né? Não tinha nada marcado. O Atlético é assim, né? Sexta-feira, 1h da tarde, ó, amanhã nós vamos liberar pra vocês virem aqui no jogo treino.
Muito legal, né? Ninguém tem vida, ninguém tem compromisso, né? Então, assim, eu já tenho meus compromissos, já tinha combinado tudo com a minha esposa, não irei. Mas vamos ver como é que vai ser esse jogo treino. Vai ser contra o Sub-20 do Coimbra, vários amigos da imprensa vão estar lá, o Eduardo Guerra vai, então chupinharei as imagens dele, né? Até porque você não vai poder passar o jogo treino, né? Só a TV Galo que vai poder passar, então não adianta nada. A gente vai estar lá pra fazer filmagem e tal, live não vai poder fazer de lá, até porque não tem internet boa lá em cima no campo. Então, assim... Vocês viram nas últimas transmissões que a gente tentou fazer lá de cima. Vai ser bem legal, pro torcedor ver e tudo, mas, gente, jogo treino, tá? Vamos lembrar disso, é jogo treino. Você não vai ver os caras se matando, não. Os caras têm jogo importante, uma sequência gigantesca. É pro Cuca mesmo tirar a nhaca depois de tantos dias sem jogos. É só pros caras não perderem ritmo de jogo. Então calma aí, eles tiveram 3 dias de folga, foram domingo, segunda e terça, voltaram a treinar quarta-feira. Aí quarta-feira é mais academia, quinta, sexta, muito pesado. Sábado um joguinho treino, domingo folga. Aí vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado jogo. Então tá tudo dentro de uma normalidade. Então, inclusive, vou passar aqui para vocês agora as imagens do treino de ontem, tá? Para quem não viu, tá disponível aqui, ó, vamos lá, as imagens cedidas pela TV Galo. Ó o Daverson aí fazendo a corrida, daqui a pouquinho nós vamos falar do Daverson. Ó o Rony aí, ó, tocando a bola, aquela coisa toda. Eles dão uma sorte, na cidade do Galo não chove não, rapaz. Que chove sem parar. O Natanael aí, esse é o garoto, o menino que eu gosto, viu? Esse menino vai dar muita alegria ao torcedor atleticano. Ó, Ivan Roman tá treinando com a turma. Ó o Hugo aí, ó. Zagueiro Hugo tá magrinho, cara. Tá em forma, né? Vamos ver como é que em campo ele se comporta, né? Lembrando, pode jogar muito amanhã, mas é jogo, treino. Patricão da Massa, o novo, Patriquinho da Massa. Isso é novo ainda. Pra virar Patricão tem que ter mais tempo. Bernard, aí treinando ali, passando atrás dele. O Scarpa passou ali também, ó. O Bernard aí treinando. Né? O Gabriel Menino batendo Palácio, ó, quase que pegou o Palácio, rapaz, quase se machucou o Palácio. Ó o Bernard correndo igual um doido pra tentar chegar lá, hein? Tem que roubar a bola, quando rouba a bola o outro que vai, mas é difícil demais roubar essa bola. Roubou, sobrou, Davis. Você não conseguiu atingir o objetivo não, você fracassou. Você perdeu aí, os caras... Isso aí, gente, é só pra poder... Agilidade em campo, tá? Pra poder chegar. E quando ganha, tem um confronto contra a defesa e a batida pro gol. Vamos ver o Bernard se ele vai fazer o gol. Deu passo pro Rony. Rony olhou, parteu, tocou a bola. Ah, rapaz. Defesa. Ó o Bernard de novo indo pro ataque. Vamos ver agora o Bernard. Ih, tocou. Ah, agora não teve nem chance, hein? Bernard tocou bonito. Ih, humilhou o Lianco ali, hein? Lianco humilhou, hein? O Lianco humilhou e o Hugo fez o gol dele ali. Lianco deu aquela humilhadinha, viu? Sensacional. O Patriquinho errou aí, Patriquinho. Saiu o goleiro, hein, rapaz? Lianco ali tocando por cima. Tudo. Eu não vi o Hulk, cara. Não sei se vocês repararam. Até aqui, eu não vi o Hulk fazer esse exercício. Olhando aqui, eu não vi hora nenhuma o Hulk. Interessante isso, viu, gente? A gente não vê o Hulk aí no treinamento. Por enquanto, tô vendo junto com vocês, tá? Pode ser que ele apareça. Eu tô vendo essas imagens pela primeira vez, tá? Cruzamento, batida de bola. Cara. Mas eu tô achando que o Hulk tá de fora ainda, viu? Que eles estão segurando um pouquinho o Hulk e tudo. Vamos ver ali. Olha nenhum o Hulk, hein? Realmente. Olha o Everson, puta ali. Essa do Everson foi boa. Cuca pitando treinamento. Campo reduzido, né? Parece, né? Vamos ver. Campo reduzidaço. Reduzidaço o campo ali, ó, pra você ver. Que aí já é a meia-lua, do outro lado ali já é o gol, pô. Já é reduzidaço, né? O Rubens batendo. Realmente, senhoras e senhores, hora nenhuma eu vi o Hulk, viu? Quantos minutos tem de vídeo? Já tá chegando no finalzinho, 2h30, vai até 3h16. Né? Realmente, Hulk fora. Olha o Lianca ali. Puto pra caralho. Vamos ver se faz o gol aí agora. Lianco joga de atacante nesse jogo, nesse continho. Lembrando, senhoras e senhores, que os caras não fazem... Eles não mostram as imagens do treino, assim, tático mesmo, técnico mesmo. Mas esses treinos de energia e tal. Olha o Júnior Santos aí, já treinando com bola, hein? Boa notícia, hein, senhoras e senhores? E, ó, fazendo treinamento forte. Porque, rapaz, isso é forte, professor. Sim, isso é esse treinamento que você para, trava, volta, corre, você tem que precisar lá, chegar, travar de novo, dar um tiro. Isso aí é muita exigência física, tá? Parece que não, mas eu já conversei. Eu tenho alguns amigos preparadores físicos, inclusive um que trabalhou no Galo, e eles dizem, tá, que isso daí é muito... um vigor que você tem que usar grande. Então, bem interessante isso aí. Bom, vamos falar de João Marcelo. Senhoras e senhores, qual é o caso de João Marcelo que o Rap Show traz?
cara, saída do Daverson, a gente vai falar do Daverson daqui a pouco, e a saída dele quase certa. E aí vem se colocando, temos que contratar um novo centroavante, Olha, eu seria a favor de contratar um novo centroavante se tivesse um centroavante tipo um Caleri, um desses caras desse nível, livres pra gente pegar, baratinho pra gente comprar. E nós vamos falar de investimento daqui a pouco. Como não é o caso, e quem tem não quer vender também, é aquela coisa, nós contratamos o jovem João Marcelo. Vamos mostrar um pouquinho do João Marcelo aqui, ó. João Marcelo nos últimos jogos, ó. Primeiro lá, ó. Paulista, no primeiro jogo não foi bem, no segundo jogo já fez gol, no terceiro jogo fez gol e deu assistência, no quarto jogo não fez gol, no quinto jogo deu gol e fez assistência, né? Depois foi contra a Ponte Preta, Novo Horizontino, São Bernardo, Guarani, e contra o Corinthians fez gol num 2-2. Isso mostra claramente que é um cara que faz gols. Ah, Rep, mas as notas dele não são tão boas. Pois é, mas ele joga no Guarani, né, irmão? Que tá na terceira divisão. E ele acabou de subir da categoria de base. Diante de tudo que eu tô te falando, de um cara que fez gols, cara, no Campeonato Paulista, já não é qualquer um. Não é um lixo qualquer, não. Jovem. Muito jovem. Tá certo? 19 anos apenas. Ele é de... Deixa eu ver de quando que ele é aqui. Não, aqui só mostra a idade. É de 15 de abril de 2005, rapaz. Eu já tava na faculdade quando esse menino nasceu, pra você ter uma ideia. Então o que que acontece? Nós temos que ter em certos momentos uma questão de aposta também. O João Marcelo é um jovem jogador que o Atlético viu potencial nele, meteu um gol inclusive foi no Atlético, ele fez 3 gols na Copa São Paulo, um desses gols foi no Atlético. Ele subiu pro time principal porque viram potencial nele no Sub-19 para jogar um campeonato paulista que não é brincadeira. Fez o campeonato paulista, tá certo? Fez gols, era interesse do Corinthians, era interesse do Barcelona B e o Galo conseguiu através de um projeto trazer ele para cá. O Daverson quer ir embora, né? E o Daverson não tá errado, ele tem seus motivos e tá tudo certo, nós não vamos entrar nesse mérito. Daqui a pouco nós vamos falar da novidade sobre o Daverson. E aí, rapaz, você tem um João Marcelo no banco, cara, não precisa contratar centroavante neste momento. Porra, mas você acha que esse João Marcelo dá conta? Não é nem questão se ele dá conta ou não. Nessa função do Hulk, se o João Marcelo estiver treinando mal, se o João Marcelo não estiver comprometido, se o João Marcelo não estiver mostrando serviço, você tem o Júnior Santos, que a época de ouro dele ano passado no Botafogo foi de centroavante. Você tem o Rony, que jogou nessa função por anos na equipe do Palmeiras. Então você tem jogadores que você pode movimentar para fazer essa substituição. Agora, eu acho que o João Marcelo, ele tem que começar a ter oportunidades. E isso é a tal da minutagem. E ele sim, com apenas 19 anos, é minutos. Que vai jogando, vai mostrando e vai subir na qualidade. E aí pode ganhar até uma titularidade, muito difícil, que é o Hulk, né? Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Então eu não vejo problema na saída do João Marcelo, do Daverson nesse momento. E eu vejo o João Marcelo como uma oportunidade. Mas, Rep, ainda acho que a gente precisa de um centroavante bom e tudo e tal. Concorda comigo que nesta janela não tem como? Que os bons jogadores ninguém vai liberar nesse momento? Os bons mesmo? Os que você gostaria que viessem? Os bons mesmo não vêm? Então não é melhor, já que os bons mesmo não vêm, os que a gente gostaria não vêm, esperar até a janela do meio do ano, que muita coisa se abre, janela no exterior, próprio time aqui, o cara não conseguiu encaixar, de repente você consegue fazer uma negociação, o cara briga com o técnico novo chegou, não gosta. Então, cara, eu prefiro que não faça um movimento de contratação de centroavante, tem Rony, tem Júnior Santos, tem Hulk, o João Marcelo, e que o Atlético foque em outras posições, que é de ponta esquerda e de meio armador. Eu, pelo menos, enxergo o futebol neste momento dessa maneira. Posso estar errado? Evidente. Mas, sendo muito sincero com vocês, não acredito que estou errado nesse momento. Acredito que é o momento de oportunizar sim o João Marcelo, porque eu não vejo grandes coisas chegando aí. Bom, vamos falar do Weber, que ele falou sobre as críticas, inclusive o João Marcelo é uma cria do Siga, né? Cria no sentido de o Siga correu atrás. Vamos ver o que o Weber fala sobre as críticas que o Siga sofre e imagens do Bica Galo. Sem dúvida. A gente sempre identificou que seria positivo mostrar como a gente trabalha, porque tudo que a gente conversou com vocês, a gente não passou a receita do bolo, né? A gente mostrou as nossas estratégias, como a gente trabalha, como a gente atua, para que vocês tenham um entendimento claro das nossas funções e possam transmitir isso para o torcedor do Atlético. O intuito é esse, eu acredito que foi muito positivo, é algo que a gente já conversava com a comunicação de ter feito antes, e fiquei muito satisfeito pelo andamento do evento.
e saúdo muito a comunicação por estar promovendo isso, não somente com o SIGA, mas também com outros departamentos que virão ao longo do ano. E a gente percebeu que não é uma coisa só de números, probabilidades, tem uma coisa humana também e não é uma coisa impositiva. O SIGA, ele orienta, ele passa a probabilidade, mas tem também a questão humana, que ela pode interferir bastante. Exato, a gente faz uma avaliação integral do atleta, como ele performa, numa amostra grande que a gente tem através dos dados. A gente avalia ele com profundidade em termos técnicos, em termos comportamentais e também, como você falou, em termos humanos, né? Afinal de contas, no fim do dia, um ser humano como todo, o atleta também tem os seus problemas. Alguns deles a gente consegue ajudar, outros são mais impeditivos. E é importante a gente ter todas as informações para que a direção possa tomar a melhor decisão, e isso tem sido muito eficiente na nossa visão. Tá aí, né, a fala do Weber. Cara, eu já falei pra vocês, ontem eu falei isso e muita gente concordou comigo lá no chat. Creio eu que o mercado do futebol, o mercado do futebol não, foi uma bobagem. Creio eu que quando você vai usar uma ferramenta nova, você vai aplicar um novo conceito dentro de uma empresa, você tem a curva de aprendizagem. E na hora que você tem essa curva de aprendizagem, você aprende a manejar essa ferramenta da melhor maneira possível, você começa a acertar e você vai só aperfeiçoando. Obviamente que o Atlético já errou bastante. E obviamente que o Atlético vai errar mais, mas obviamente que o Atlético vem acertando bastante. Todas essas últimas contratações que tiveram o aval do Cuca, lembrando que o SIGA indica, quem define o Cuca, foram boas contratações. Nós vamos falar aqui, inclusive eu vou entrar nesse termo agora, que eu coloquei assim, o Galo melhora. Depois eu faço um vídeo mais especificamente falando de cada um, mas olha só. Como o Galo melhorou. Gabriel Menino e Patrick são contratações do SIGA, pois quando foi fazer a venda com o Rony, foram colocados vários jogadores do Palmeiras à disposição. E esses dois que o SIGA indicou. Natanael também é outra indicação do SIGA, tá? Ah, mas o Cuca que não é verdade. Foi o SIGA que indicou e o Cuca aprovou de imediato, porque inclusive o Mariano já estava fora do Atlético, o SIGA não recomendou a renovação do Mariano, passou isso pra diretoria, porque o Cuca queria renovar com o Mariano. Olha isso, o Cuca queria renovação com o Mariano e o Milito também queria. E o SIGA que vetou, falou, ó, não, aí a diretoria, óbvio, gente, o SIGA veta, mas não quer dizer que vai ser vetado, não. Quem define é a diretoria de futebol, que eles chamam hoje, que o próprio Menin falou que quem toma as decisões por lá é Rafael Menin, Vocaro, Sérgio Coelho, Brax, Vitor e o Cuca. Então, esses caras é que vão definir isso aí, com voto de Minerva pro Sérgio Coelho. Então isso, Júnior Santos, sim, essa contratação foi totalmente pedido do Cuca, tá? Coelho, também uma outra contratação pedido do Cuca, mas já era observado pelo SIGA, e o SIGA falou, não, ótimo jogador, pode trazer mesmo. Rony, foi o SIGA. Caio foi o SIGA, o Roman foi o SIGA, o João Marcelo foi o SIGA, e o Vitor Hugo é o seguinte, o Cuca pediu um zagueiro canhoto. E o presidente do Atlético deixou muito claro, pessoal, nós não temos dinheiro, contratamos o Ivan Roman e tem o Rômulo aí há muitos anos, tem que testar eles. Aí falou assim, não, tenta um zagueiro, esses meninos não prontos, mesmo que não tenha dinheiro, mesmo que seja por empréstimo, me passa uma lista que eu avalio. E aí, quando chegou-se o nome do Vitor Hugo, o Cuca falou, eu quero esse. Portanto que o SIGA limitou até 2025 apenas a contratação do Vitor Hugo, para justamente não permitir que esse contrato se estendesse, né? E olha como é que o Galo melhorou, cara. Vamos lá. Matheus Mendes, o SIGA não tem nada contra, solicitou até que se quisesse ficasse, mas o Atlético emprestou por estratégia de mercado. Mariano, SIGA vetou. Vargas, SIGA vetou. Kardec, SIGA vetou. Paulinho foi venda, a gente sabe muito bem por que da venda do Paulinho. Então vamos lá. Mariano, Vargas e Kardec vetou. Lemos foi vetado. Batalha saiu porque quis. Zarate porque quis. Robert foi porque quis também. O Atlético estratégia de mercado. Paulo Vitor, o SIGA pediu para emprestar. O Fux, o SIGA não travou, Otávio, SIGA não travou, e o Alisson, estratégia de venda de mercado. Então assim, acho que ele tá trabalhando bem, cara, aos pouquinhos nós vamos encaixar essas coisas todas. Bom, vamos falar do Felipe Luiz, que no último vídeo que eu coloquei que eu ia falar dele, eu não falei dele, esqueci de falar dele, peço perdão, era o último tema, terminei o vídeo e não falei do Felipe Luiz, e vamos falar do Felipe Luiz. O Felipe Luiz coloca Atlético como adversário do Flamengo na briga dos títulos. Cara, interessante demais, vou ler aqui a matéria escrita pela Neila Gonçalves, e quando ele foi perguntado, né, quais eram os adversários do Flamengo, o Felipe Luiz disse que o maior adversário que o Flamengo terá será o Atlético. Olha que interessante isso, cara, que o grande adversário do Flamengo nessa temporada é o Atlético. Felipe Luiz, pra mim, que tá assim, ele mudou a cara do Flamengo, ele tá trabalhando bem demais. Eu vi os jogos do Flamengo, não quer dizer que o Flamengo é invencível, isso aqui, claro que não, cara, óbvio que não. O Flamengo é um time que, mas ele é o time a ser batido.
Entende? Ele é um time que vai perder vários jogos, nós vamos ver. Mas ele, neste momento, é o time a ser batido. Tá jogando um futebol de alto nível. E o Felipe Luiz entender que o Atlético é o time que vai mais dar trabalho pro Flamengo é porque ele tá assistindo os adversários. E ao assistir os adversários, ele falou, aquele time é o mais difícil para ser batido. E olha que ele ganhou da gente ano passado. Só que ele deve ter visto a melhora. Só que ele deve ter visto que o Atlético evoluiu. Só que ele deve ter visto que o Atlético cresceu. Então é interessante esse posicionamento aí do Felipe Luiz perante o Galo. Bom, Daverson. Falei que tinha uma novidade sobre o Daverson. Não sei se vocês estão sabendo que o Daverson tem até como renovar com o Galo. Sabia não? Então escuta essa. Daverson tá nos planos do Galo na temporada. A oferta do Fortaleza é grande, né? Mas a gente tem que ter muita tranquilidade para conduzir uma situação como essa, né? Porque o Daverson é um jogador importante, um jogador que chegou com um protagonismo que talvez muita gente não esperasse, surpreendentemente, né? E foi um jogador que nos colocou na final de Libertadores, fazendo 4 gols decisivos. Então, assim, é um jogador que nós temos que tratar com bastante atenção, com bastante carinho, né? Não é simplesmente porque existe uma proposta que nós temos que sair negociando. Tem contrato até? Ele tem um contrato até o final do ano, né? Foi feito um contrato, existe alguns gatilhos que também dá uma renovação para a próxima temporada. Então, tem que ser analisado com calma, né? Temos tempo aí até o fechamento da janela, então estamos debatendo, né? Estamos avaliando, mas é um jogador importante, né? Pro elenco, um jogador importante, uma característica única que nós temos. Então tem que ser conduzido de forma muito sensata aí para não cometermos nenhum tipo de equívoco. E dentro disso, assim, mas a intenção do Galo é tê-lo ou já se chega a um consenso de que, não, talvez seja melhor ele seguir outro caminho, enfim? Como eu falei, é um jogador que tem protagonismo, né, tem espaço, né, e nós gostaríamos que ele permanecesse. Todo jogador, quando fecha um contrato novo com uma equipe, todo, sem mudança, deixa claro, e isso é importante dizer, e isso é muito importante eu te dizer, ele deixa claro alguns gatilhos de renovação automática. Se eu jogar tantos jogos e fizer tantos gols, você tem que me pagar mais tanto. Vou te dar alguns exemplos, um antigo e um recente. Fred no Galo, ele tinha gatilhos que se ele fizesse tantas partidas, tantos jogos e tal, ele ia para um salário de R$1 milhão. Bruno Fux, se ele fizesse tantos jogos, o Galo era obrigado a comprar ele. Arana, se ele fizesse tantos jogos, ele ganha um bônus salarial no final do ano. Então todo jogador tem um gatilhozinho e isso é normal. Talvez seja até por isso que o Galo tope negociar o Daverson, mesmo que não envolva a compra do Pochettino. Bom, partindo pro próximo tema, que história é essa de Galo no Mundial? Gente, não sou eu falando, é o jornal O Tempo, tá? E tá aqui, ó, a matéria, peraí rapidinho, aqui, e tá aqui, ó. Atlético monitora a chance de participar do Mundial de Clubes após exclusão do León. A FIFA optou por excluir a equipe mexicana por ter o mesmo dono do Pachuca, também do México, tá? Então o León foi tirado aí, ó. O regulamento da competição não permite que duas equipes compartilhem do mesmo dono participem do torneio. Após avaliar todas as evidências do caso, o presidente do Comitê de Apelações da FIFA decidiu que tanto o Pachuca quanto o León não atendem aos critérios de propriedade de multiclube estabelecido no Mundial da FIFA e tal. E aí, segundo apurou o Tempo Esportes, o Atlético está monitorando a situação de perto, mas não acredita que será convidado para substituir a equipe mexicana. Uma fonte da diretoria alvinegra disse que a expectativa é que de outra equipe da CONCACAF seja adicionada ao torneio. León e Pachuca já eram investigados pela FIFA e sabiam que a participação das equipes na competição e tal estava comprometida. Bom, assim, cara, é meio óbvio, né? Tipo assim, quando o pessoal começou a me mandar sobre isso, falando comigo assim, Rap, olha aqui, surgiu uma oportunidade, surgiu uma chance, surgiu um jeito. Cara, eu nunca acreditei. Porque eles vieram pela lista da CONCACAF. A CONCACAF não vai abrir mão do direito dela de pôr um time, não. E se ela abrir mão, todo mundo vai querer, o Conmebol, a UEFA, todo mundo. Então não faz sentido prático isso, né? Mas que seria uma coisa muito boa pra nós, porra, seria do caralho, bicho, seria espetacular, né? Mas tinha que ser um time sul-americano que desistisse. Aí talvez sobraria a vaga pro Galo. E mesmo assim eles dariam um jeito de dar para um outro país qualquer. Bom, senhoras e senhores, muito vem se falando dos investimentos
sobre do Atlético e tudo mais. Ontem eu conversei com uma pessoa, né, e eu já tinha contado isso pra vocês, mas o que eu vou contar agora que é o diferente, eu já tinha conversado com uma pessoa que os investimentos dessa janela seriam poucos. Eu tô falando isso há várias semanas. Gente, o que pode acontecer é troca, é valorzinho pequeno, valores de investimento alto não vai acontecer, só se for uma oportunidade de mercado do além, só se for uma oportunidade de mercado que tá fora do gibi. E falei isso pra vocês várias e várias vezes. Bom, dito isso, ontem eu conversei com uma pessoa da alta cúpula atleticana e essa pessoa me disse o seguinte, que neste momento não é o momento de se fazer um investimento alto, porque a janela do meio do ano ela vai oferecer muitas possibilidades, mas muitas mesmo, porque o que acontece? Há times que já vão estar fora da Libertadores, há times que já vão ter caído na Copa do Brasil, há times que vão jogar o Mundial de Clubes e vão estar completamente sem dinheiro e com a folha elevada, porque quis jogar Mundial de Clubes e podem se dar mal aqui. Há times lá na Europa que vão começar a fazer aquela mexida, liberar jogadores. E o Galo, estrategicamente, junto com o Siga, inclusive essa pessoa me disse, até me perguntou o que eu achei da reunião do Siga, falei que foi muito boa, estrategicamente já consiga ter um alinhamento que é o seguinte, a hora de investimento é na janela do meio do ano para aperfeiçoar um elenco numa Libertadores. Portanto que o foco dessa diretoria é voltar para a Libertadores. É voltar à Libertadores. Não é disputar tudo em alto nível, mas é voltar para a Libertadores, que a Libertadores representa 50 milhões a mais em orçamento. Então, nesse momento, o intuito do Atlético é o quê? Montar um time equilibrado agora, disputar no mais alto nível para estar mais longe possível em todas as competições, Brasileirão na parte de cima, Copa do Brasil classificado e Sul-Americano classificado, para que a janela do meio do ano seja uma janela de você contratar 2, 3 nomes, fechar contratos para 2026, para substituir essas peças que não são tão interessantes, que não vem rendendo. E o Atlético tem um time realmente diferenciado. Então nós teremos investimento sim na janela do meio do ano. Esta janela é troca, permutinha, valor pequeno, negócio fechado. Beleza? Tamo junto, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Meu muito obrigado. Mais um sábado aqui com o canal Alvinegro, representando você, torcedor atleticano. Tamo junto, valeu, até às 11. 11 a gente volta.